LV Produções. Todas as novidades passam daqui. O Ministério Público levava ao tribunal a quando do adiamento da discussão deste capítulo no processo do caso das dívidas ocultas. Recorde-se, telespectador. Se não se recordar, não tem problema, eu o faço. Vou-lhe recordar. Este assunto do arresto de bens foi adiado lá no tribunal, muito antes do último dia do julgamento. Ficou claro que o assunto estava adiado e o meritíssimo juiz Efigênio Batista disse que seria discutido este assunto, seria discutido mesmo no Tribunal Judicial e não na cadeia de máxima segurança, onde foi discutido o processo, onde procedeu-se à produção da prova material. Então vai ser no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Mas atenção, telespectadores, que trazemos detalhes. Há uma limpeza que o Ministério Público pretende fazer aos arguidos do caso das dívidas ocultas. Uma vassourada. Há uma vassourada que o Ministério Público pretende fazer no que diz respeito aos bens dos arguidos do caso das dívidas ocultas. Alguns, que se diga, vamos fazer um refresh daquilo que já havia sido arrolado, certo? Vamos fazer um refresh daquilo que já havia sido arrolado. Mauro, está aí? Pode começar. Vamos começar por quem? O Ministério Público adicionou na sua petição de arresto de bens mais benfeitorias, mais imóveis, eventualmente pertencentes aos arguidos do caso das dívidas ocultas. Os principais visados: Antônio Carlos do Rosário, Gregório Leão, Ângela Leão, Cipriano Mutota, Fabião Salvador Mabunda e mais alguns. Isto está a ficar azedo para os arguidos, cada vez mais. Isto está a ficar azedo para os arguidos do caso das dívidas ocultas. Está a ficar azedo. Não está fácil gerir isso. Se o Antônio Carlos do Rosário já estava com cerca de 60 imóveis, ou melhor, estava com cerca de 50 imóveis em questão, em risco de arresto, o Ministério Público foi investigar mais, foi cavar mais, como se diz na gíria popular, e encontrou mais bens do Antônio Carlos do Rosário e nós vamos mostrar. Está lá no processo, está lá na petição do Ministério Público. Está lá na petição do Ministério Público. Vamos fazer assim. Vamos começar por recordar, não é? Vamos começar por recordar. Pode encher o plano? Pode dar o plano geral? Vamos começar por recordar aquilo que fazia parte do primeiro requerimento de arresto de bens submetido pelo Ministério Público ao Tribunal. Vamos começar por Antônio Carlos do Rosário, o que chegou a ser intitulado o Rei dos Imóveis. E quando nós pensávamos que era muito demais para uma só pessoa, de repente o Ministério Público foi identificar mais. Antônio Carlos do Rosário estava com, lá no Ministério, na primeira petição, tinha o Ministério Público arrolado mais de 50 parcelas na posse do réu Antônio Carlos do Rosário, Gregório Leão, Ângela Leão, Teófilo Nhangomele, Renato Matus, Inês Moiani, Cipriano Mutota, Armando Ndamkebuza, Fabião Mabunda, Bruno Langa e Zulficar Ahmed. Começamos por quem? Antônio Carlos do Rosário. Obrigado, Mauro. Então pode encher a tela aqui. Opa! Aqui está o Antônio Carlos do Rosário, antigo diretor da Inteligência Econômica do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Antônio Carlos do Rosário. Como ficou apelidado
o homem dos martelanços, com todo o respeito. Ficou apelidado o homem dos martelanços. Meritíssimo. Eu não tenho outra alternativa. Gostava de usar um outro termo, mas é que o termo é mesmo esse. É um martelanço. Repetiu António Carlos do Rosário na sua última audição. Mas esse não é o assunto. O assunto aqui é o que é que o Ministério Público acrescenta daquilo que já havia mencionado no primeiro requerimento relativo ao arresto de bens do António Carlos do Rosário. Vamos contextualizar. Naquela altura, António Carlos do Rosário foi identificado como um indivíduo que possuía 50 residências. Ao todo. 50. É 50 mesmo, segundo o Ministério Público. 50 de 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10. 5 vezes o 10. 50 residências foram identificadas como sendo do réu António Carlos do Rosário. Mas não é tudo, porque hoje vamos trazer mais, que terá sido dito pelo Ministério Público. O Ministério Público foi investigar e traz mais, certo? Se 50 já era um número relativamente surpreendente, vamos acrescentar, segundo os dados avançados pelo Ministério Público. O que acontece é que, vamos lá, o Ministério Público, para além dessas 50 residências, parcelas de terra, armazém, loja e escritórios, uns em seu nome e outros em nome das empresas controladas a 100% por si, como o caso da Chopella Investments, como o caso da Indico Property e Mabassa Hotel, e outros, não é, ainda registrados em nome de terceiros, não é? E outros registrados em nome de terceiros. Neste caso, estamos a falar de 50 residências que estão em diferentes nomes, mas, segundo o Ministério Público, é tudo dele. É tudo dele. Então, na última investigação que aconteceu durante esse momento que se espera pela sentença, o Ministério Público foi encontrar mais. E traz detalhes. Onde é que está localizado esse imóvel? Traz detalhes. Está aqui. Está aqui. Atenção que António Carlos do Rosário será ouvido amanhã. Será o primeiro, já agora. Será o primeiro a justificar. O Ministério Público foi identificar mais uma residência do António Carlos do Rosário, localizada, é uma benfeitoria implantada na parcela 141/50, no talhão 51A, localizada no bairro Costa do Sol, entre a Avenida Marginal e Rua da Mafureira. Por detrás de quê? Vamos ver. Por detrás, aqui, são detalhes do Ministério Público. São detalhes do Ministério Público, hein? Por detrás do restaurante, não vou identificar aqui o nome, não é? Do restaurante, não vou dizer aqui o nome do restaurante. Mas é isso. Então, para além dos 50 imóveis eventualmente possuídos por António Carlos do Rosário, segundo o Ministério Público, na investigação seguinte, foram encontrar mais uma benfeitoria implantada lá no bairro da Costa do Sol. Ou seja, até então, fazendo uma matemática, António Carlos do Rosário é identificado como o réu que possui 51 residências. 51 imóveis. Uns em seu nome, outros em nome da Chopella, outros em nome da Mabassa Hotel, outros em nome da Indico Property. Mas na ótica do Ministério Público, essas empresas que eventualmente possuem os imóveis do António Carlos do Rosário são detidas inteiramente pelo réu.
Logo, conclui-se que os bens são, de facto, do Antônio Carlos do Rosário. Então, estamos a dizer que o Antônio Carlos do Rosário, fazendo o somatório daquilo que foi mencionado no primeiro requerimento do Ministério Público e aquilo que foi mencionado no aditamento, são 51 imóveis. Tem 51 imóveis em risco de arresto. LV Produções, todas as novidades passam daqui.